Eita, como está passando rápido. Aqui do nosso lado, o doutor Davi, aqui no estúdio, que é psiquiatra, nos orientando aí sobre esquizofrenia. A Gleice está lá no Face, lotada de perguntas. Já já a gente vai te orientar sobre outros sintomas, né? O doutor aqui estava explicando que existem os negativos e os positivos da esquizofrenia. A gente vai saber já já. Mas antes, aquele toque bem legal para você valorizar o que você já tem de melhor. O salão Medney Beauty Studio está localizado hoje no maior shopping do Vale do Paraíba. É claro que eu estou falando do Vale Sul Shopping. Tem cabeleireiro, tem estética, tem depilação, manicure, massagem. Apenas aí alguns dos serviços oferecidos por uma equipe de profissionais mais do que bem preparada para surpreender suas maiores expectativas. Aquele lugar gostoso, sabe? De encontro, de cuidado. O Medney Beauty Studio é todo planejado. Está pensando em você, está pensando na sua família, tem uma área infantil com salas super bem equipadas, beleza, conforto, acompanhados de um atendimento mais do que diferenciado, com tanto carinho. Medney Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza e, claro, fica no Vale Sul Shopping. Um beijo para todo o pessoal do Vale Sul. Bom, bora lá, né, Gleice? Que tá cheio de perguntas aí, né? Vamos sim, eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas já de uma vez aqui. Porque a Maria Brito e a Cíntia Regina mandaram aqui um recadinho pra gente, relatando que elas são bastante ansiosas e que elas não conseguem se interessar por muito tempo por uma mesma coisa. E no caso da Cíntia ainda tem um agravante. Ela falou que não consegue confiar em ninguém e tem problemas para se relacionar em grupos também, que ela sempre quer um amigo só para ela. Doutor, isso pode desencadear também essa doença? Não, olha, Gleice, isso parece muito mais um quadro ansioso, né? Muito mais para essa linha da ansiedade. Não me parece que é um aspecto mais da esquizofrenia. Porque a esquizofrenia, a gente falou bastante das questões dos delírios e das alucinações, que são sintomas positivos que a gente chama, né? Então, são sintomas que aparecem de uma maneira muito proeminente, né? Uma pessoa quando está delirante ou quando está tendo alucinações, principalmente auditivas, é muito perceptível. A pessoa, o comportamento dela muda muito. Às vezes ela fica agressiva, irritada, né? Acontece uma série de coisas. Mas a gente tem na esquizofrenia também os sintomas negativos, né? Que são às vezes muito difíceis de tratar. E quais são esses sintomas negativos? Um deles é a avolição. Então a pessoa não tem vontade de fazer as coisas. Ela fica muito parada, né? A questão da ambivalência, então às vezes ela não sabe se vai para lá, ou vai para cá, se é a cor X, a cor Y, ela fica muito em dúvida em relação a uma série de coisas. A questão do autismo, mas não o autismo como doença, o autismo visto de uma maneira mais ampla, no sentido sindrômico, de que assim, ela tem uma dificuldade de manter o contato com outras pessoas de uma forma muito intensa. E a outra questão é a questão da afetividade. Então, o esquizofrênico, normalmente, o afeto dele, essa interação de emoção de uma pessoa com a outra, fica muito prejudicada. Não existe praticamente. Fica você às vezes olha um esquizofrênico e ele mantém sempre aquele mesmo olhar, aquela mesma posição, parece que não existe nada ali, parece, não é que não existe, existe porque a pessoa muitas vezes sofre e sofre muito, mas a afetividade é algo que está muito relacionado. Esses 4 As, né, são os 4 As do Bloiler, que foi um psiquiatra que, enfim, foi um dos que iniciou os estudos em relação à esquizofrenia. Ok, temos uma participação ao vivo, doutor Davi. Alô, boa tarde. Boa tarde. Linda, vou pedir para você tirar o som da sua TV, porque senão vai ficar uma galinha da Angola aqui dentro do estúdio fazendo ru, ru, ru. Aí você escuta a gente melhor pelo telefone, tá bom? Tá ok. Pode falar de que cidade você está falando, linda? É de São José. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu queria saber assim, que às vezes dá aquela vontade assim, de comprar, fazer compras. E faz parte dessa doença? Isso é compulsão, né? Isso está muito mais ligado ao transtorno afetivo bipolar, né? Porque a pessoa que é bipolar, então quem é bipolar é uma coisa, quem é esquizofrênico é outra coisa totalmente diferente. O bipolar é muito mais comum. O que acontece com a bipolaridade de uma maneira mais didática? A pessoa faz quadros depressivos em determinados momentos da vida e em determinados momentos ela fica em hipomania ou em mania. O que é isso? É justamente isso. Então a pessoa fica mais agitada, ela quer fazer um monte de coisa, às vezes ela quer fazer compras de uma maneira compulsiva, mas compras que ela não tem o poder de fazer aquelas compras, mas ela vai lá e compra. Tem nada a ver com a esquizofrenia. Então isso não é
comum na esquizofrenia, isso é mais comum na bipolaridade. Tá, a gente está cheio de perguntas, mas antes me passou na cabeça aqui uma lembrança, viu, Gleice, que a gente estava conversando no camarim. Eu vou poupar o nome da pessoa, mas uma conhecida nossa disse que o irmão do namorado, tinha 20 e poucos anos, ele se suicidou. Ele era esquizofrênico, mas os pais parece que não prestavam muito atenção nesses sinais. E chegaram em casa e o menino parece que ficou trancado uns dias no quarto e acabou se suicidando. É um caminho que, de repente, o esquizofrênico toma pelo sofrimento? Toma, e é algo muito importante o que você está falando, Solange, porque o suicídio é um dos grandes problemas que a gente tem hoje dentro das discussões na psiquiatria, né? E o paciente que é esquizofrênico tem um risco maior de cometer suicídio, né? Porque você imagina, uma pessoa que está num quadro delirante, então ela está achando assim, olha, tem uma pessoa querendo me matar, tem isso, aquilo, está ouvindo vozes, olha, você é isso. Às vezes as vozes, normalmente, elas não falam coisas agradáveis, elas falam coisas ruins, ficam xingando às vezes a pessoa, falando mal, que você é isso, você é aquilo e tudo mais. Então, se a pessoa não está tratando, se a família não está vendo, ela está sentindo todas essas coisas. Então é um sofrimento muito grande. E aí, com uma frequência maior, pode acontecer um suicídio. Então, o que tem que ser feito? Identificou-se uma alteração de comportamento, imediatamente marcar uma consulta com um psiquiatra, fazer o diagnóstico para ver se realmente é um quadro de esquizofrenia e começar o tratamento. Porque quando a pessoa está tratando com os remédios, e hoje a medicina tem uma gama muito grande de medicações, normalmente todos esses sintomas que a gente está falando, eles diminuem e a tendência é até, de certa maneira, desaparecer. E hoje a abordagem, como eu disse, ela não é só medicamentosa. Hoje tem todo um aparato de uma série de profissionais que vão auxiliar aquele paciente para que ele fique, enfim, tenha uma vida mais tranquila, né? Olha que alerta importante o doutor Davi está dando. A Gleice está fazendo sinalzinho de muita pergunta, né, Gleice? Isso mesmo, aproveitando aqui que a gente entrou nesse caso, né, infelizmente o jovem aí se suicidou. Doutor, qual que é a importância da família nesse tratamento de esquizofrenia? A família tem que acompanhar também a pessoa em casa, tem que ter uma atenção especial? Olha, Gleice, a família tem um aspecto assim, fundamental para que o tratamento ocorra de uma maneira tranquila. É um problema que não tem cura. Não tem cura, né? Mas ele tem um controle, né? Então, o paciente que é diagnosticado, normalmente ele vai tomar remédio para o resto da vida, né? A não ser, eventualmente, assim, com outras abordagens, às vezes até, mas não é o mais comum. Normalmente, a pessoa toma remédio para o resto da vida, tem que ter uma série de abordagens. E a família tem um aspecto fundamental, porque se a família não entender o que está acontecendo e não ajudar o paciente, a tendência é a coisa cada vez piorar mais. Uma última perguntinha que dá tempo rapidinho, Davi. Por que alguns pacientes ganham peso? Isso é mito ou verdade? Não, isso é verdade, porque tem alguns medicamentos psiquiátricos, né, os antipsicóticos, que são os neurolépticos, que são os remédios que normalmente fazem com que esses delírios e essas alucinações parem de acontecer na cabeça da pessoa. Tem alguns remédios que podem causar ganho de peso. Agora, o ganho de peso é uma discussão muito mais ampla, porque a pessoa fala assim, eu ganhei peso por causa do remédio. A gente precisa de pensar que o ganho de peso tem uma série de fatores. Então, você tem que ter um controle alimentar, você tem que fazer exercício físico, né? Você tem que pensar na questão do metabolismo, porque quanto mais velho a gente vai ficando, a tendência é o nosso metabolismo ficar mais lento e a gente ter uma tendência maior a engordar. Então, com muita frequência, a pessoa fala, o remédio que me engordou. O remédio pode ter contribuído, mas tem que ampliar a discussão. Ok, então. Davi, passou muito rápido e quero você de volta aí para falar mais sobre esse assunto, viu? Que muito me interessou. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Gleice, quem que faturou o livro do Senac de eventos aí, o show para assistir a Anitta nesta sexta-feira? Olha só, gente, o sortudo, que inclusive participou aqui com a gente com perguntinha, deu sorte ainda de levar ao par de convites para a Anitta sexta-feira, 10 da noite no Luso. John Felipe, parabéns, é só retirar aqui na Band, você ganhou. Par de ingressos e o livro do Senac aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Amanhã a gente está de volta, adorei estar aqui com vocês. Um beijão. Pois é, e amanhã é dia de beabá da beleza. Aqui tá chegando o verão. Como é que a gente cuida do cabelo, da pele, do pé, de tudo para ficar bem bonitinho para esse verão? Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado, mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão bem. Olha, você me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem. Coração acelerado, mais de 100. Juro que eu não quero mais ninguém. Você me faz tão
bem.